E aí pessoal, beleza? Esse daqui é o 9º vídeo da parte termodinâmica. Aqui a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica quando a pressão é constante. Vocês vão ver que diferente dos vídeos anteriores, a gente vai trabalhar muitas funções químicas aqui dentro, tá bom? Inclusive a famosa entalpia, beleza? Então se liga aí. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é considerar o nosso sistema, né? Então vamos pensar que numa mudança de estado a pressão constante, tá bom? Eu tenho esses dois recipientes, no qual eles vão estar com a mesma pressão oposta, né? Que seria a pressão que está acima deles. Então, a maior parte das reações que a gente faz, elas basicamente são sistemas abertos. Então a pressão oposta, ela é exatamente a pressão atmosférica, né? Por isso que esse sistema que é tão analisado, por isso que trabalhar com pressão constante é tão importante, tá bom? Então, dessa forma, eu posso dizer que essa pressão oposta, seja antes ou depois, ela permanece constante, mudando apenas o meu volume e mudando a minha temperatura, beleza? Ok, então olha só. A gente viu que pela primeira lei da termodinâmica, eu posso escrever que a variação da energia interna vai ser igual a variação do calor, nesse caso a pressão constante, tá? Menos o trabalho. Nós definimos lá no vídeo que falamos sobre trabalho, que o trabalho de expansão ou de compressão termodinâmico, ele pode ser definido bem simples como a pressão vezes a variação do volume. Isso a gente já discutiu em outros vídeos, né? Mas nesse caso, como a pressão é constante, a gente pode obter uma versão integralizada desta equação, tá bom? Então eu vou ter assim, a integral de 1 a 2 du vai ser igual à integral de 1 a 2 do calor à pressão constante, menos a integral de 1 a 2 da pressão vezes a variação do volume. E quando eu digo de 1 a 2, seria do estado inicial até o estado final, tá bom? Resolvendo essa equação, eu vou ter que a energia interna no ponto final menos a energia interna no ponto inicial vai ser igual ao calor, a pressão constante, menos a pressão vezes a variação do volume. Note que eu tenho alguns índices aí, o 2, o 1, V2, V1, né? E eu posso dar uma reajustada nisso daí. Se eu reajusto isso e coloco o que é pressão e volume, energia interna para um lado e calor para o outro, eu posso reorganizar e chegar na seguinte expressão: a energia interna final mais a pressão vezes o volume final, isso no parêntese, menos, parêntese de novo, a energia interna inicial mais a pressão vezes o volume inicial. Tudo isso daí vai ser igual o meu calor à pressão constante. E aí, novamente, a gente tem que notar aqui que eu tenho algumas propriedades distintas, que elas estão formando um sistema único, que é justamente U mais PV. Ele se repete. Então, olha só. Como P e V dependem apenas do estado, o produto PV também será função apenas do estado do sistema. A função U mais PV, sendo uma combinação de variáveis de estado, é em si também uma variável de estado, que nós vamos chamar de H, ou seja, a entalpia do sistema. Então, termodinamicamente falando, eu posso dizer que a entalpia ela é equivalente à energia interna mais pressão vezes volume. Tá bom? E aí, pelo que a gente acabou de calcular, pega essa equação lá de cima, né? E eu posso dizer o seguinte: a minha variação da entalpia vai ser igual ao calor à pressão constante, tá? Então fica aqui justamente uma definição também de entalpia, que ele nada mais é do que esse calor que eu vou obter no meu sistema termodinâmico quando a pressão é constante, tá? Se você quiser outra expressão, seria a energia interna mais pressão vezes volume, beleza? Então, como H, como a entalpia, ela é uma função de estado, dH, que é a diferencial, né? Ela é uma diferencial exata. Então, se eu escolho T e P como variáveis mais convenientes, né, eu vou poder escrever o seguinte: dH igual a dρ de H, dρ de T, a P constante dt, mais dρ de H, dρ de P, dP, tá? Ali tem um, desculpa, é H, acabei dando esse vacilo. Então, olha só, traduzindo isso aqui. A variação da entalpia vai ser igual à variação da entalpia em função da temperatura quando a pressão é constante.
mais a variação da entalpia dividido pela variação da pressão quando a temperatura for constante. Porém, a gente viu que nessa função que a gente está trabalhando, que é a transformação a pressão constante, dp igual a zero. Então, meu dH ele fica resumido em dρ de H, dρ de T, AP dt, ou seja, a minha variação da entalpia é justamente a variação da entalpia em função da temperatura para a pressão constante. Só formalizando e colocando em termos diferenciais o que a gente já tinha dito antes, porque dρ de H, dρ de T, AP constante é justamente o calor, não é verdade? Então, quando eu pego essa expressão, eu posso dizer que a razão de dq, AP constante, dt é justamente Cp, que é a capacidade calorífica do sistema a pressão constante. Como a gente viu no vídeo anterior, o CV, que era a capacidade calorífica a volume constante. Pronto. Aqui eu tenho também o Cp, que é a capacidade calorífica a pressão constante. E um pouquinho mais à frente a gente vai comentar também como é que o Cp e o Cv se relacionam. Eles não são a mesma coisa, tá? Você aquecer ou resfriar um sistema a pressão constante é diferente de fazer isso com ele a volume constante, tá bom? Fica ligado. E aí, eu posso pegar essas equações que eu estou trabalhando e dizer o seguinte: Cp ele vai ser proporcional, vai ser equivalente a dq de p dt, que vai ser igual a dρ de H, dρ de T, a P constante. Então, dessa forma, eu posso escrever a diferencial total como sendo d de H, minha variação da entalpia, vai ser igual a Cp dt mais dρ de H, dρ de P a T dp. Novamente, vamos traduzir isso daqui. Eu estou basicamente dizendo que a minha variação da entalpia vai ser a minha capacidade calorífica, a pressão constante, vezes a variação da temperatura. Por que eu estou dizendo isso? E esse segundo termo? Tá vendo que tem um dp ali? A gente está trabalhando a pressão constante, então ele vai ser cortado. Então vamos lá. Para uma situação onde dp igual a zero, eu vou resumir a minha equação em d de H igual a Cp dt. Se eu pego uma mudança finitesimal de T1 até T2, ou seja, estou trabalhando com a variação de temperatura ali do ponto 1 até o ponto 2, eu vou ter o seguinte: ΔH vai ser igual à integral de T1 até T2 de Cp dt. Resolvendo essa equação, vale lembrar uma coisa muito importante, tá? Quando o Cp não depende da temperatura. Tá? Se depender, aí vocês só vão ver bem ensino superior, porque isso aí exige a resolução da integral diferencial. Tá? Então, o meu ΔH vai ser igual a Cp T2 menos T1, vezes T2 menos T1, ou seja, Cp ΔT. E vale lembrar também uma coisa, que sempre que você tiver mais do que 1 mol de alguma coisa aqui, você tem que multiplicar ele. Tá? Então, olha o exemplo que eu coloquei para a gente poder resolver situação parecida. 5 mol de um gás ideal expandem-se isobaricamente, que é justamente a pressão constante, contra uma pressão oposta de 4,44 atm, de 8 para 37 decímetros cúbicos. Nesse processo, a temperatura variou de 150 para 75 graus Celsius. Sabendo que para esse gás o Cp é igual a 20,79 joules Kelvin-1 mol/-1, determine o calor, o trabalho e a variação da energia interna. E até poderia dizer um pouco mais, determine também a entalpia. Então, bora lá. Primeiro vou separar meus dados e dizer, primeira coisa, a pressão é constante. Isso é um dos dados fundamentais de resolver essa questão. A partir do momento que eu digo a pressão é constante, eu posso dizer quais são as equações que eu tenho que utilizar aqui. Se eu não digo isso, eu estou perdido dentro do meu tratamento, do meu formalismo matemático. Tá? Então, primeira coisa, pressão constante, ótimo. Depois, a pressão vai ser igual a 4,4 atm, 4,44, meu volume inicial 8 decímetros cúbicos, o volume final 37 decímetros cúbicos, a temperatura inicial vai ser 150 graus Celsius, que no caso eu vou somar a 273 e vou obter 423 Kelvin, tá? Minha temperatura final foi de 75 graus Celsius. Somando 273, eu vou ter 348 Kelvin. E o meu Cp, que é a minha capacidade calorífica a pressão constante, vai ser de 20,79 joules Kelvin-1 mol/-1. Tá? Então, olha só.
vou começar resolvendo aqui pelo calor, que o calor vai ser igual a entalpia, né? Estou resolvendo o item A primeiro, então já poderia associar isso igual a entalpia. O calor nós vimos que vai ser o número de mols, que é N, vezes Cp delta T. Então, meu número de mols é 5, o meu Cp é 20,79, que no caso é 5 meios de R, tá? Eu só fiz colocar aqui outra forma, porque normalmente os CPs de gases, principalmente os ideais, eles são dados na forma de múltiplos de R, tá? CV 3 meios de R e CP 5 meios de R, tá? Vamos falar sobre isso mais na frente. Vezes ΔT, que seria minha temperatura final menos a inicial. Então, 348 menos 423. Quando eu resolvo toda essa equação, eu vejo que o calor, ou minha entalpia, ela é de menos 7.794,38 joules mol a menos 1. Se eu quiser resumir isso aqui, eu posso escrever também como sendo menos 7,79 kJ por mol a menos 1. Beleza? Continuando. Ó, como é que eu vou calcular o trabalho aqui? O trabalho eu vou calcular da mesma forma que a gente viu lá, né, no vídeo de trabalho, tá? O meu trabalho aqui vai ser pressão vezes variação do volume. Então, o meu trabalho vai ser 4,44 atm vezes minha variação do volume, que foi de 37 menos 8. Tá? Então, o meu trabalho aqui vai ser de 128,76 atm por decímetro cúbico. Mas note, atm por decímetro cúbico não é uma unidade de energia, tá bom? Então, como é que eu faço para poder transformar isso em joules? Ora, é uma conversão simples. Tá? Se você for fazer a conversão de medidas, você vai ver que a conversão de atm decímetro cúbico para joules é só um fator multiplicador, tá? Um fator multiplicador que vai nos dar como resultado aí 13.046,61 joules, tá bom? Se eu quiser utilizar outra forma de representar, eu vou ter 3,05 kJ. O fator de conversão que você usa de atm para decímetro cúbico vai ser de 101,325, ou seja, 128,76 vezes 101,325 vão dar justamente esses 13.046,61 joules. Beleza? É o fator de conversão de unidades. E para minha variação da energia interna, eu vou poder aplicar diretamente a primeira lei, onde eu vou ter calor menos trabalho, né? Então, eu vou ter aí calor de menos 7.794,38 menos o trabalho, que foi de 13.046,61. Então, resolvendo essa equação, eu vou ter que a variação da energia interna vai ser de menos 20.840,99 joules mol a menos 1, ou se eu não quiser colocar números grandes assim, eu trabalho com quilojoules, e eu digo que minha variação da energia interna vai ser na ordem de menos 20,84 quilojoules por mol a menos 1. Beleza? Então, galera, é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botam aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.